pessoal, um prazer mais uma vez estar falando com vocês aqui, com o nosso, mais uma vez, o melhor CactoCast. Eu, Yuri Magalhães, mais uma vez com vocês, estou aqui muito bem acompanhado com a... Camila. Gente, eu nunca vou falar meu sobrenome, eu vou falar só Camila. O meu sobrenome não tem o mesmo peso do que o dele, vocês vão ver, por isso que vai ser só Camila, viu? Para continuar seguindo com aquela pegada que a gente já iniciou, estamos com mais uma pessoa aqui, conhecida, professora, respeitada por todos. Eu ouvi falar que uma das melhores, Thalissa Castanha. Boa noite, pessoal. Prazer estar falando com você. Prazer. Então, começando aqui, Thalissa, eu escutei muito isso essa semana, tentei trazer algumas informações para todo mundo aqui, inclusive uma das professoras mais queridas, todo mundo só tinha elogio para falar dela. Temida. Então eu queria que você falasse. Eu vou ficar repetindo isso. Vai ser muito engraçado, vai. Queria que você falasse um pouco desse processo, de como que a Thalissa começou, sobre sua história mesmo. Vamos lá. Então, eu estou na psicologia há 12 anos e eu brinco com os meus alunos que eu sempre quis ser professora. Eu venho de uma família de professores, pai, irmão, né? Então tem professor assim, de ensino público, né? Universidade pública e ensino básico, ensino superior. Então tem uma história, né? Por trás disso. E aí quando eu fui fazer a psicologia, eu já entrei na psicologia com isso, assim, muito certa do que eu queria. Então com, sei lá, 15 anos de idade... sabe aquela coisa assim que a gente vai fazer o vestibular e fica, eu quero fazer psicologia ou então eu quero fazer, sei lá, medicina, né? E eu não, com 15 anos eu já tinha definido que eu queria ser psicóloga e queria ser professora. E aí me formei, fui trabalhar em outras áreas que me deram suporte, foram base, né, para depois assumir a sala de aula. Depois de algum tempo, eu falei, não, peraí, eu acho que se eu tenho um sonho, eu preciso escutar isso e redirecionar, né? Vamos atualizar o GPS. Calcular a rota. Calcular a rota. Isso. Isso é importante. Isso, de tempos em tempos, né? A gente precisa disso. E aí foi assim. Então, eu decidi, assim, meio que dar uma pausa em tudo profissional. E fui fazer o mestrado, então aí eu parei, fiz dedicação exclusiva do mestrado, que foi muito legal, assim. E é interessante porque daí eu saí do lugar de profissional e voltei a ser estudante. Foi um período, assim, super interessante. E depois disso, assim, defendi a dissertação e já caí na sala de aula, e aí estou. Então, hoje eu sempre atuei na clínica, continuei, com esse intervalo, né, desses 2 anos, e depois fui para a sala de aula e clínica, né, e assim, apaixonada com os alunos, estressam, Tá vendo? montar prova, corrigir prova, né, assim, e é interessante que a sala de aula ela não para, né, então a gente às vezes não está num dia tão legal, então a aula não é tão legal e a gente tem que lidar com isso, né? Agora com aceitação. Fiquei curiosa, porque você disse que desde sempre, você sempre soube que queria ser professora, né? Sim. Mas aí quando a gente fala professor tem várias matérias. Sim. Por que psicologia, por que ser professora de psicologia? Então, Camila, é exatamente isso, assim. Eu acho que não era nem a questão de ser professora de psicologia, eu queria ser professora, né? E como eu tinha escolhido a minha carreira, então eu entendi que seria na graduação, né? Na pós-graduação. Então foi um processo muito natural, assim. Eu tinha 2 sonhos. Que legal. Ser psicóloga e ser professora. E aí, né, assim, com 15 anos eu não tinha essa noção, não. E aí quando eu fui para a graduação que eu vi, poxa, né, assim, e tem um negócio que é legal também, assim, o aluno, ele se inspira muito no professor. Com certeza. Né? Eu me recordo, assim, no meu convite, no meu encarte de formatura, eu tenho lá, esses dias eu peguei para olhar e revivi, assim, todas as emoções e tinha lá o nome de alguns professores, assim, né? Sim. Então a gente fica meio que, eu quero ser assim, eu quero, né? É um espelho, É um espelho. É um espelho.
Isso. Alguns professores realmente são espelho São. pra gente. Mas que legal. Assim, tão nova, já ter esse direcionamento. O que eu quero ser. Porque eu lembro que eu, com 15 anos, eu tava ainda no ensino médio e eu não sabia o que eu queria. Assim, eu tinha noção, eu só tinha uma noção na vida. Que eu não queria fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa ali, presa numa rotina. Eu gosto da minha rotina pessoal, mas não gosto de rotina no trabalho. Eu gosto de dinamismo no trabalho. Então, com 15 anos, eu não tinha essa noção. E eu não sabia realmente o que eu queria ser. E, na verdade, eu tive que recalcular a rota várias vezes. Sim. Porque quando eu decidi o que eu ia tentar de vestibular, não era exatamente o que eu queria, mas era o que a vida me proporcionou naquele momento. Não que fosse o único curso que eu poderia fazer. Inclusive, na cidade que eu mudei, eu lembro, na época só tinha pedagogia e administração. E aí eu falei, não, vou fazer administração porque eu gosto de número, eu gosto... Né? E a vida foi me levando a lugares, eu me deixei levar em alguns lugares. E aí eu descobri, né, que a minha paixão mesmo é influenciar pessoas. Mas demorou um pouco. Claro que depois de formar e de ter vários caminhos aí, demora um pouco às vezes pra gente, né? Demora. Eu tô te escutando e lembrando, assim, tem alguns alunos que me perguntam, Thalissa, mas como escolher a área? Porque a psicologia é tão ampla, né? Sim. Como escolher? E aí, eu sempre falo com eles assim, olha, a gente precisa olhar para dentro, né? Porque a área de atuação, ela vai refletir as nossas características, né? Então, às vezes, a gente idealiza uma área que não tem nada a ver com a gente, assim, né? Verdade. Então, essa coisa de escolha profissional e até a possibilidade de redirecionar ao longo do tempo, isso precisa de autoconhecimento, tem que estar disponível para olhar para dentro, né? Entender o que a gente sente fazendo isso ou fazendo aquilo. E eu entendo que a minha escolha, né, assim, pela docência tem muito uma marca familiar, né? Sim. Porque tem isso também, as características que a gente tem a ver com as marcas do sistema que a gente vive, assim, né? Com certeza. Tem a questão cultural, tem a questão familiar, isso é que vai, né, formando a nossa bússola, né, interna, assim. Com certeza. Então tem muito Essa a ver com parte isso. que Camila falou antes, influenciar pessoas. Quando a gente conversa muito aqui sobre isso, né, a gente até fala muito sobre influenciar pessoas. Tem uma coisa que saiu de mim, de Camila, de uma primeira conversa que a gente teve, que é psicologia antigamente era vista, igual lá em casa mesmo, os mais antigos ainda tem aquele receio ali de consultar, de ir até Preconceito, né? Pra te falar a verdade, até eu tive no primeiro momento, porque pra mim é assim, eu sei que eu preciso, mas você fica com medo de um certo diagnóstico, por exemplo. Sim. Mas essa parte de influenciar pessoas, qual a sua visão em relação à psicologia? Ela está começando a ser uma necessidade, igual eu penso que é uma necessidade para todos. Isso é uma ideia minha, né? Eu falo muito sobre isso, eu acredito muito nisso. E todo mundo precisa de um psicólogo, mas qual a sua visão como profissional? Qual a sua visão em relação a isso mesmo? Olha, tem uma fala que eu escuto muito que é assim, todo mundo tem que fazer terapia, né? Isso é uma coisa muito polêmica. Eu sou do time que acha que não é todo mundo que tem que fazer terapia, não. Eu acho que tem momentos, né, que a gente precisa olhar mais, precisa de ajuda mesmo, de alguém que nos auxilia a olhar e enxergar o que a gente não está dando conta, né? E, de alguma forma, isso é influenciar pessoas, né? Então, se a gente for pensar, assim, esse negócio de influenciar pessoas, a gente faz isso o tempo todo. A nossa família nos influencia, né? Os nossos amigos. A própria, se a gente for pensar, quando a gente nasce, a gente não sabe, não tem discernimento, assim, de nada da vida. A gente vai aprendendo com uma outra pessoa que serve de espelho, Nossa né? referência, né? Não é? Os pais, os avós. Isso. Então a gente passa pela vida mesmo sendo influenciado e influenciando também, né? Então eu vejo que na psicologia, né, na psicoterapia, lá na clínica, que eu acho que isso acontece com mais evidência, assim, é como se a grande influência do psicólogo fosse a influenciar o outro a olhar para si e aprender sobre si, que é o que a gente chama de autoconhecimento, né? Então é como se a gente tivesse a oportunidade de ter alguém
que nos regule ali, que faz um processo de regulação, de espelhamento, para que depois a gente, né, cada um siga sozinho, assim. Então, é isso, né? A gente é influenciado o tempo todo. Processo de autoconhecimento. Sim. Porque é uma coisa que até Thomas, que está aqui também, a gente fala muito sobre isso, porque nos últimos anos a gente tem, eu pelo menos falando de mim, né? Eu cheguei num ponto onde eu me vi sozinha, não sozinha sem pessoas, mas sozinha, né? Foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, que eu não tinha ninguém pra assim, adoeci, era só eu. E aí eu tive que me descobrir nesse momento. Eu tive que parar tudo e olhar pra mim e ver assim, não, mas quais são as necessidades da Camila? E nessa época eu não fazia terapia. Só que veio um momento onde eu não conseguia me entender mais. Sim. Que eu falei, esse ponto é um ponto onde eu não consigo me encontrar. Eu não entendo por que isso está acontecendo, né? E claro que, né, tem as bases espirituais, tem a questão da comunhão com Deus, que a gente sempre fala também. Mas, né, Deus, ele responde e ele usa pessoas para responder também. E aí, nesse momento, foi quando eu, apesar de estar no processo de autoconhecimento, que eu costumo dizer, né, não sei nem se isso é certo, mas que o processo de autoconhecimento ele é infindável. Sim. Você passa a vida se conhecendo. Às vezes você gosta de uma coisa, mas daqui a pouco você não gosta mais. E tá tudo bem, não tem problema você gostar e não gostar mais. Não com as pessoas, tá, gente? As pessoas não são descartáveis. Eu tô falando de coisas. Depende da relação, Camila. Tem umas que a gente precisa... Ih, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem umas que a gente precisa. Tem, é verdade. Mas aí eu me vi num momento onde eu não entendia e eu voltei pra terapia. Sim. Na terapia foi quando eu consegui entender assim. Nesse ponto, você precisa se olhar mais mesmo. O que é que talvez não é isso que você está pensando, é outra coisa. Então, pare e reflete sobre esse momento. Então, e para você, como que é isso? Qual que é a importância do processo do autoconhecimento? Que eu gosto muito de falar sobre isso, eu acho fantástico. Total, né? Assim, principalmente quando a gente... E aí eu sempre preciso de voltar na infância, né? Embora eu não trabalhe com crianças, eu falo com os alunos assim, olha, eu não trabalho com atendimento infantil de crianças no corpo de criança, mas eu trabalho com as crianças, os adultos, né? A criança interior. E essas crianças de dentro que vão para a terapia muitas vezes nesse intervalo, assim, né, ao longo da vida, em que a gente se perde mesmo, né? Quando a gente pensa assim, o início de vida, que a gente estava dizendo antes, que eu preciso de alguém, de algum adulto para decifrar, é como se fosse isso, né? A criança, sei lá, cai e chora, né? O adulto, ele precisa vir e falar, meu filho, você tá triste, você tá, né? Você tá doendo, né? É isso que está acontecendo. Então, ele está espelhando. O que é saudável? Que ao longo da vida, a gente aprende a fazer isso sozinho. Porque o adulto, né, a referência que a gente tem de adulto quando é pequenininho, não vai estar ali o tempo todo. Né? Então, eu digo que o bom cuidador é aquele que ensina a criança a se entender, a interpretar o que ela está sentindo, né? Do ponto de vista emocional e atender a necessidade depois disso. Então, assim, o que seria o autoconhecimento? É você conseguir promover, se autopromover, o acolhimento, o atendimento às necessidades básicas e emocionais, né? Que não tem a ver só com questões fisiológicas, mas tem a ver com questões emocionais também, Sim. né? Então, o autoconhecimento, ele caminha nesse rumo, assim, e o que acontece muitas vezes é de realmente a gente não entender. Então, eu vejo, assim, que o psicoterapeuta, ele acaba exercendo esse papel, assim, daquele cuidador da criança lá atrás, né? É bem semelhante, assim, é como se o terapeuta ele ajudasse num primeiro momento a decifrar né, o que se passa ali e com o intuito de ensinar para esse cliente a decifrar sozinho e agir, né? Porque nós somos adultos, né? Assim. Se responsabilizar, né? Isso. Pode Tem falar. até uma parte que eu falo muito isso, né? Que eu passei uma parte da minha vida, diremos, com medo de fracassar, sabe? Passei uma parte muito grande da minha vida onde eu tinha medo de fracassar. Aí, um certo dia, eu mesmo virei para mim e eu falei, ó, eu ainda pretendo fazer terapia,
Mas uma coisa eu preciso mudar agora. Eu não tenho que ter medo mais de fracassar e saber que todo dia eu vou ter que recomeçar. Sim. Tirar essa palavra fracasso e trocar ela por recomeço. Entendeu? Então eu acho que minha vida emocional comigo mesmo começou a mudar aí. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu passei muito tempo da minha vida colocando as minhas expectativas dentro de outra pessoa ou nas costas de outra pessoa. Eu falava assim, isso não é justo comigo e muito não é justo menos com com o ela. outro. Então aí que eu vamos colocar uma mudança de chave que eu tive nessa visão suas. E sabe uma coisa interessante, assim, o fracasso, ele é resultado, né, assim. Então, quando a gente fala do medo do fracasso, se a gente for descascando esse medo, na realidade a gente não tem medo de fracassar, porque o fracassar é um resultado como se fosse o sucesso, né? Sim. O que a gente tem medo, na verdade, assim, é de ser desaprovado, né? Então, o fracasso, ele tem uma interpretação mental de desconexão. Então, se eu fracassar, o outro não vai me aceitar, logo ele vai desconectar de mim. Então, o medo que a gente tem, no fundo, é de desamparo. Olha que interessante, nunca tinha... Não é o fracasso em si. Por esse lado. O fracasso em si é como se fosse uma tradução que a gente dá conta de dar, mas a gente morre de medo de perder vínculo. Verdade. E aí, assim, é interessantíssimo, porque o nosso cérebro, ele é o maior aliado que a gente tem quando a gente pensa em protetor. Então, o nosso cérebro é o nosso protetor. E aí, o que ele faz? Ele é inteligentíssimo, assim. Se eu tenho medo de desconectar do outro, se eu tenho medo de desamparar, de perder vínculo, então eu preciso de ter recursos que me protejam dessa dor. E aí é onde a gente vê as pessoas tímidas, né? Então, a timidez, a ansiedade, né? Essas coisas que a gente vê, assim, são sintomas, como se fosse um exército que é recrutado pelo cérebro para me defender do risco de fracassar, que quer dizer ser desamparado. Então, é como se fosse um monte de camadinhas, né, assim, que a gente vai criando. E aí, se a gente pensar, o fracasso é só o resultado mesmo, né? O que a gente não quer é ser desamparado. E muitas vezes o fracasso, ele ensina mais do que o sucesso. Sim. Muitas vezes a gente aprende muito mais com... Na verdade, a gente tem dois caminhos sempre, né? Aprender pela dor ou pelo amor. E a maioria das vezes a gente escolhe aprender pela dor, né? E aí, quando a gente fracassa, quando a gente erra... Eu mesmo já fui assim também, de me cobrar demais e não aceitar. Aliás, eu não fui, não. Esses dias eu errei um negócio na agência e eu virei pra Yuri e falei, eu não aceito isso. Esse tipo de coisa eu não aceito errar. Eu errar, eu não faço isso com o outro, normalmente. Você pode errar, às vezes, né, se errar, eu falo, não, tá tudo bem, vai lá, pode fazer. Mas comigo, não, eu falo, não, você não pode errar isso. E dentro de mim eu fico assim, não, Camila, você não pode errar, isso aqui não, isso é inadmissível. E aí eu vejo, quando você fala de criança interior, eu tinha muito essa coisa com os meus pais, porque eu não admitia errar pra eles, porque eu tinha que ser a filha perfeita. Não que isso fosse uma cobrança deles, mas no ambiente que eu cresci ali com minha avó, que Deus a tenha, inclusive saudades, venha. Ela me ensinou muito isso de você fazer o seu melhor, e tá ali que eu lembro que ela me colocava 6 horas da tarde para ouvir o terço, e eu rezava a oração de São Francisco, e todos os dias eu estava ali religiosamente, sem reclamar, sentada na mesa, e eu tinha que fazer tudo direitinho. Então, era uma... Até pela criação dela, né? Porque nossos avós tiveram uma criação mais rígida, diferente, né? Minha mãe já mais solta, mas ainda assim ali, dentro daquele contexto. Então, eu me cobro muito em determinadas coisas que eu não admito errar. Preciso de terapia, preciso. Eu sei. Inclusive, né, cara? Inclusive. Eu sei disso. Quem sou eu para dizer que eu não preciso? Eu preciso. Tem muita coisa ainda que a gente precisa, principalmente estudando esse processo de autoconhecimento, que cada vez eu me descubro de uma forma e é muito legal. E às vezes, uma coisa que eu queria que você falasse sobre isso, se possível. O processo de autoconhecimento, ele é super desconfortável. Demais. Porque você aprende coisas sobre você. Lembra que eu falei com vocês que era melhor não saber. Na mesa? Tem hora que a gente prefere viver na ignorância para não precisar ser pego no flagra, né? E eu falei isso com eles esses dias, que eu falei assim, olha, quando você se conhece, é muito difícil é mais difícil você voltar a acreditar em você quando alguém aponta um erro seu. Sim. Porque você fala assim, eita,
fulaninho tá falando um negócio ali, mas eu acho que se eu entrar pra dentro do meu quarto e botar a cabeça no travesseiro, ele tem um pouco de razão. Não é, Ia? Mas Sim. como que é? Fala desse desconforto. Por que esse desconforto? E tem também, assim, tem essa... Eu falo que o autoconhecimento, ele tem etapas. Porque tem essa etapa, isso faz parte, né? Assim, de, poxa, nossa, eu sou uma farsa, né? Tem muito isso. Mas também tem um segundo ponto, assim, que eu acho que é muito lindo, que é o que o outro fala ou o que o outro pensa de você não te afeta mais. Porque você... daí você passou por um processo, assim, que você tem tanta intimidade com o que você é, com os seus valores, né? Com o caminho que você quer percorrer, que o que o outro fala, ou pensa, ou espera, passa pela tangente, assim. Eu acho que zerar é impossível, a gente nunca vai zerar, né, isso. Até porque a gente tem essa necessidade humana, natural, de vínculo, né? Sim. Então, o eu gosto, eu não gosto, né? O que o outro gosta de mim, o que o outro não gosta, vai afetar o tanto que ele é vinculado a mim ou não. Então, zerar, eu acho que não vai, não. Não é possível, não. Mas a gente minimiza, né? E aí, o processo de autoconhecimento, ele termina numa intimidade com a autocompaixão. Então, quando a gente chega nesse ponto, assim, de errar, né? Poxa, não fiz um negócio que foi legal, isso não tá legal, isso não tá certo. Ok, mas eu vou olhar para isso com mais compaixão, né? E aí é interessante porque até as emoções, elas se regulam melhor, elas se organizam melhor. Então, eu não vou ter aquela ansiedade, aquela coisa, né? Assim, aquelas hiperativações que a gente chama. Autocobrança. Autocobrança, né? Autoexigência. Dentro disso aí, no que eu falei para vocês antes, né, do fracasso, teve uma época que eu olhei para mim, vamos colocar assim, eu olhei para mim e falei, você precisa mudar. Foi no dia que eu tive minha primeira filha. O dia que eu tive minha primeira filha, antes o mundo tinha caído para mim e eu segurei ele, igual o gigante lá da Bíblia, eu segurei ele e falei, moço, você vai passar por qualquer coisa. Se você passou por isso aqui agora, só que se eu não acreditasse, naquela época lá, se eu não acreditasse em mim, eu não ia conseguir fazer mais ninguém acreditar. E aí no dia que ela nasceu, que eu entrei lá, que teve todo aquele processo que você já mágico, conhece, né? É mágico. Aí eu entrei, que eu olhei para ela primeiro e falei assim, agora eu não tenho mais a opção de fracassar. Eu tenho a opção de recomeçar. Se eu bater a cara, eu vou levantar, limpar a poeira e continuar. E foi ali que eu entendi que não tinha mais para onde voltar. Essa era a verdade. Eu me tornei ali mesmo, não só um pai, mas um homem totalmente diferente nesse dia. Porque eu acabei passando por algumas coisas que não deveria, mas precisava, sabe? Sim. É bom? Não. Desejo para alguém? Nunca. Acho que ninguém deve passar. Tem pais aqui, espero que futuros pais também. A gente passa por isso, passa por coisas diariamente, mas a gente não está preparado. Você vai se preparando. O processo de autoconhecimento, eu falo com todo mundo, o processo de autoconhecimento, ele não é para ser fácil, não. Ele não veio para ser fácil. E se você estiver esperando que ele vai ser fácil, você vai quebrar a cara mais ainda. Vai pensando que vai ser difícil logo. Porque se for fácil, você surpreende. Yuri, e essa flexibilidade, né, assim, de... poxa, eu tenho que cair e levantar, eu tenho que tentar de novo, né, assim... os nossos filhos assistindo isso é libertador para a criança, né? Porque muitas vezes a gente vem de uma ideia de que os pais são heróis, eles são super-heróis, né? E não erra, né? E isso é até cultural, né? Papai tem razão. Você não entende nada, que você é criança. A gente escuta isso. Isso vai criando uma tela mental, assim. Então, o cuidador, né? Os pais que dão conta de pedir desculpa, de não estar num dia legal e falar assim, olha, hoje papai não quer brincar, né? Isso liberta o filho dessa coisa de eu tenho um pai forte o tempo todo, capaz o tempo todo, né? E aí ele transita para uma ideia de eu tenho um pai que é humano, uma mãe que é humana e que está ali tentando, né? Então eu também posso errar, sabe assim? Então é um espelho que se cria ali de uma forma natural.
A gente tem até um processo nesse meio aí, né? Que eu tive mais contato, assim, que acabou que a gente tinha uma vida ali bem fechada a nós, limitou. Quando a gente conheceu Camila e Thomas, que a gente ficou muito próximo, ainda é próximo, e eu tive uma visão nesses últimos dias, que eu até vou contar para eles em primeira mão agora, que é assim... Camila chegou. Processo de Eu gosto, eu amo. de criança, porque para mim é assim, ó, moço, a criança ela sabe tudo. Thomas me falou uma coisa, que quando eu conheci ele na primeira vez, sobre energia, que para mim é isso, sabe? Igual, por exemplo... eu me vi muito em Thomas nesse dia e em Camila também. Eu via Karen mais porque eu tenho uma filha de 2 anos. Ai. E aí quando Thomas e Camila chegou, ela literalmente se abriu para eles, assim, sabe? Na verdade, Betina que deixou eles mais à vontade. Porque a criança, no jeito de Betina, porque um é muito tímida e Betina já é mais, vamos colocar, mais liberal, ela vai, ela brinca. Só que, tipo assim, ela... Tipo, a gente trouxe eles para o convívio nosso e ela recebeu de braços abertos, sabe? Então, tipo assim, eu vejo que a criança, esse processo de autoconhecimento que a gente vai criando, aí eu volto lá atrás e falo, moço, olha como é que essa criança é. Sim. A criança, ela só tem amor. Sim. Eu falo, a Betina mesmo, ela só tem amor para dar. Ela só sabe sentar, brincar, abraçar. Thomas começou a pegar ela e jogar pra cima. Então, ela já apaixonou. Camila chega, toda vez que eu chego pra buscar agora Ade Toma, Ade Amila. Então, tipo assim, pra ela, pra Betina, não tem essa parte de pessoas igual a gente tava falando. Se divide, né? Ela não consegue se dividir. Aí eu fico assim, moça, a gente errou, né? Foi pegando alguma coisa desse processo de autoconhecimento. Depois a gente foi atrás do que a gente tinha lá atrás, sabe? Exato, muito legal, assim. E eu posso apostar que vocês nunca falaram com ela nada de forma verbal. Isso é um processo, inclusive, mental. As nossas mentes, elas se comunicam, né? Então, o tempo todo a gente está fazendo a captura de qual relação é segura para mim e qual relação não é segura para mim. Então, o comportamento, a forma, né, que você está trazendo, o tanto que ela fica à vontade... tem a ver com essa leitura de segurança, né? São pessoas que eu posso me vincular com segurança. E isso não é explicado. Não, em momento algum vocês falaram isso. Teve até um dia que ela tava chorando pra caramba, ninguém conseguiu pegar ela. Aí Thomas, e eu sempre falo uma coisa que eu não sei se eu vou ser mãe. Eu falo sempre isso, eu não tenho... Porque ainda não tive essa conversa com Deus, eu falo com Deus várias coisas, mas sobre isso ainda não... Você tá deixando para depois. Não conversei, mas vamos ver. E aí, mas eu amo criança. E criança tem essa tendência de vir até mim e brincar comigo. E aí teve um dia que ela tava chorando bastante, a gente tava trabalhando lá. E Thomas olhou e falou assim, nossa, a Betina tá chorando ali no chão e dando birra. Aí eu virei pra Karen e falei assim, posso pegar ela? Porque eu não gosto de interferir na forma como os pais criam a criança. Sim. Eu gosto, eu vou adular, mas eu não posso ser a tia que estraga. Pelo amor de Deus. Mas tia estraga. A tia avó. Tia e vó só estraga. Sempre estraga. É a função, Camila. Então eu não vou fugir mais. Quem educa e tal são os pais. Não vou mais. Cada um na sua função, Camila. Tá bom, obrigada, Thalissa. Viu, Karen? Você vai assistir esse podcast aqui. Cada um na sua eu vou função. poder estragar as meninas. Brincadeira. Eu sou tia também, eu só estrago. Olha que maravilha. E aí ela tava no chão, chorando, dando birra. E aí eu falei assim, eu posso pegar ela? Aí a Karen falou, ela olhou pra mim assim, pode. E aí eu peguei ela e comecei a conversar com ela, saí, falei, e comecei a falar. Aí do nada ela calou a boca, aí Thomas fez assim. Que mágica foi, né? O que você fez? Eu falei, nada, só conversei com ela. Porque realmente essa questão da energia, da conexão, Sim. que a gente acredita muito nessa questão da energia. Não sei se a gente que meio que obrigou vocês a acreditarem nisso, né? Thomas e eu. E aí a gente fala muito sobre essa questão da energia e isso é muito visível. Sim. Pra gente, assim, no nosso contexto, quando a gente tem alguma desavença, que não é fácil, né? A gente trabalha, nós somos quatro pessoas, eu costumo dizer isso até em relacionamento, e é por isso que eu tô solteira. Eu costumo dizer isso, que são 4 pessoas com criações completamente diferentes, com gostos diferentes, expectativas diferentes, até mesmo propósitos diferentes, né? Porque o propósito ele é individual, né? Falando assim de espiritualidade, é individual, mas a gente tem o propósito de fazer essa marca, né? Essa família dar certo, mas são 4 pessoas completamente diferentes. Então, essa questão do alinhamento, até quando um não tá muito bem, aí a gente já sente que o grupo, né, o nosso mastermind,
Ele tá meio abalado. Justamente por essa questão de energia. Mesmo que a pessoa não fale nada. E aí é isso, quando a gente fala, né, que as mentes se comunicam, tem a ver com isso. Então, quando você foi lá e pegou, né, e falou, eu vou ali conversar, e ficou parecendo que era uma mágica, né, assim, imagina, se a gente está num lugar público, e aí o seu filho começa a dar birra, desregula completamente os pais. Mas a Camila não, né, porque a Camila, ela não se constrange, ela não se envergonha, porque não é filho dela, né? Então, muitas vezes acontece isso mesmo, assim, a criança, ela começa a dar birra, vamos imaginar, né? Ela começa a dar birra, essa birra agita todo o estado emocional dos pais, que agita muito mais a criança. Sim. Então, aí é que é legal a coisa do autoconhecimento, porque como é que a gente quebra esse ciclo? Entendendo primeiro o que eu estou sentindo diante daquela criança dando birra, para depois ajudar a criança no que ela está sentindo. E aí, muitas vezes, o processo, eles se embolam no outro, e aí, não, né, assim, tudo vira um caos. Não resolve. Então, vem a Camila para regular, porque ela está regulada, né? Amém, Senhor. Ela está regulada. Não tem um sentimento ali que o pai e a mãe teria, né? É igual bater, gente. Né? Quando os pais perdem a cabeça e batem, na verdade, a gente interpreta assim, que é o ápice do descontrole dos pais. Sim. Né? Assim, não é para punir a criança ou para corrigir a criança, é porque os pais já esgotaram todos os recursos emocionais e parte para o físico, que é o mais primitivo, né? A raiz, né? Isso. Não, bater resolve, não. Isso. Inclusive, minha mãe deve assistir isso aqui, mas nunca apanhei. Não? Nunca levantou a mão. Você nunca apanhou? Não, nunca apanhei. Não lembro de ter Como é que chama sua mãe? Nini. Nini. Palmas pra Nini, gente. Olha, a mãe de Yuri. A gente gosta dela. Porque a gente não... Eu e meu irmão mesmo, ela... Mas você não apanhava porque você não aprontava ou porque ela... Ó, Yuri tem cara Porque de tem criança, isso, sabe? Quando era criança. né? eu tinha mais medo. O que a gente tinha medo, na verdade, né? Porque ela colocava como perder tudo era gritar. Porque minha mãe gritava muito, igual meu pai nunca gritava com a gente. Uhum. Quando meu pai gritava, a gente já chorava. Porque pra gente era uma coisa... Era igual bater pra alguns, entendeu? O grito dele era igual bater. Porque ele conversa... Ele era sempre brincalhão. É sempre aquela pessoa que tá sempre rindo. Então teve um dia que ele gritou mesmo, assim, que nós paramos na hora. Que foi quando eu e meu irmão brigamos, que a gente era novo. Eu lembro até hoje quando eu tava lá no hospital, aí ele chegou em mim e falou assim, ó, olha pra você ver, você tem que olhar agora, pra você pensar igual eu quando eu olhei pra vocês. Você acha que essa criança desse jeito aqui agora, a hora que ela fizer alguma bagunça, porque você normalmente perde a paciência ali com os seus 2, 3 anos. Você acha que bater vai resolver? Ela não entende o que é bater. E tipo assim... ele ainda falou comigo assim, ó, eu sei que vocês têm uma mentalidade assim aberta, porque eu falo que meu pai tem o ápice da ignorância às vezes, mas o ápice da ignorância dele é se fechar. Ele não vai discutir com você, ele vai virar as costas e vai sair. E isso aí pro meu pai é como um tapa na cara, porque ali você já sabe que ele ficou chateado com a coisa que você falou. Ele tá muito chateado. Muito chateado e sai, entendeu? E a gente, quando ele saía nessa época, minha mãe que vinha falar lá pra você, viu? Você fez alguma coisa que ele ficou chateado. O difícil dessa história aí é imaginar o que é que ele ficou chateado. É isso aí. Aí a Porque gente já daí, tem que... né, a cabeça Se ele não fala, vai... né? Se ele não fala, você tem que adivinhar. Tem. Aí você tem que fazer o quê? Mãe, Mãe, vai lá e fala, porque Vai eu não lá, sei. mãe. Deixa eu... O que é, mãe, que pai tem? É isso. Quanto que casal faz isso, né, gente? Gente do céu, é verdade. Eu vou fazia fechar muito a isso. cara. Eu vou ficar Eu fazia aqui. muito isso quando eu era mais nova. Eu vou ficar aqui, eu vou fechar minha cara porque ele vai entender. Do Ou então silêncio, assim, Ou então assim, tá chegando meu aniversário, vamos ver se ele vai me dar um presente. Uai, né? O risco de não ganhar é muito maior. Muito maior. Eu falo que comunicação é tudo. É. Porque não adianta também, né? Em relacionamentos, quando a gente prefere ignorar do que tratar, ficar jogando as coisas debaixo do tapete, aquilo a sujeira acumula. Sim. E fica pior depois porque a gente pega uma coisa que é desse tamanho e transforma num negócio que poderia ter sido resolvido em 2 minutos. Sim. Que não é o ideal, né? Tratar o silêncio, tratar as pessoas com silêncio. E é uma coisa que machuca muito, né? Muito. E a gente que tem o costume... Eu tinha um costume de fazer isso. Mas eu acho que, aí, voltando lá atrás, meu pai fazia isso também. Ele, quando ele ficava muito bravo com as coisas, ele ignorava minha mãe.
E aí, quando ele ignorava minha mãe, qual o comportamento que eu aprendi foi, se eu não gosto de algo, né, eu vou fazer a mesma coisa, porque meu pai, não que ele tenha me ensinado assim. Não fala nada. Não Isso não é precisa nada falar. verbal. É Não tudo precisa inconsciente. falar. Ou então você poderia ter, também, Camila, ter aprendido assim, eu não posso me expressar. Porque se eu me expressar, o outro pode desconectar, que é a coisa da desconexão. Sempre volta, né? Então, se eu desagradar, o outro vai embora. Então, eu não posso desagradar. Eu vou ser sempre boazinha, né? Ih, já fui Eu não assim posso também. me expressar, eu não posso demonstrar desagrado, Olha eu porque aí senão de o novo. outro vai embora. Nossa, já fui muito assim também. De não falar em relacionamento, em amizade. De não falar sobre... Não exatamente sobre o que eu sentia. Aham. Às vezes não falar mesmo, assim. Não vou falar porque a pessoa vai achar ruim. E eu acho melhor eu guardar isso pra mim e acumular isso aqui forever. Mas teve uma viradinha de chave. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, não tem problema. Vou falar e pegar o gancho na pergunta. Eu tive uma virada de chave, foi um livro que eu li, inclusive super recomendo. Não sei se você vai recomendar ele também, Qual mas é, chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Super recomendo. Esse livro é maravilhoso. Ele é libertador. Muito, muito, nossa. Foi um dos primeiros livros de não sei se é um livro de autoconhecimento, mas um livro de desenvolvimento pessoal, que eu falei assim, cara, esse negócio vale muito a pena. Sim. Que foi trocar culpa por responsabilidade. Exato. Porque na verdade, gente, acontece muita coisa que a gente fica assim, nossa, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu namorado, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Tá, beleza, pode até ser culpa de alguém. Mas é minha responsabilidade lidar com isso. Eu contribuí para isso. Então, Agora eu vou fazer diferente. Eu permiti Exato. que isso acontecesse. Em algum momento eu dei uma brecha. Sim. Porque ninguém vai lá e fala assim, eu vou... Por exemplo, eu já tive várias situações na minha vida que eu falava assim, cara, fulano fez isso comigo. Aí depois eu falava, não, eu permiti. Claro que isso só veio com o processo de autoconhecimento. Com essa questão de trocar, dessa virada de chave de... Não é minha culpa, mas é minha responsabilidade. Mas tem recaída também. Ah, com certeza. Nossa. Com certeza. Tem muita recaída. Não é pra sempre, a gente não consegue manter Não consegue. esse... E o que eu ia te perguntar era, você lembra de alguma virada de chave na sua vida, assim, não... Pode ser pessoal, profissional, que você falou assim, esse momento foi um momento marcante onde eu mudei a minha trajetória de pensamento, ou sei lá, de hábito, algo que você lembre, assim, que seja muito marcante? Teve. Conta pra nós. Ai, teve. Fala Olha, bastante eu vou agora. te falar, Camila. Camila, eu vou te contar a história do meu primeiro dia de aula. De aula como professora. Gente, que aula horrorosa. Meu Deus. Que aula terrível. Assim, terrível para mim, terrível para os alunos. Né? Assim, se eu pudesse, gente, se eu tivesse acesso à turma, eu acho que eu daria aquela aula de novo. Depois de alguns anos. Mas o que foi terrível na aula? Assim? O terrível é que eu tinha o sonho de ser professora, mas eu nunca tinha dado aula. E a gente aprende, uma das formas que a gente tem de aprender é por repetição. Então, a primeira aula foi horrível. Mas depois, no dia seguinte, eu dei outra, depois eu dei outra, depois eu dei outra, depois eu dei outra. E hoje, com mais de 5 anos de sala de aula diário, a aula, eu acho que é legal, assim, pelo menos, né? Certeza. Eu tô achando que tá legal. Você tem aí certeza. Certeza, isso aí não tem dúvida. Mas qual foi a virada de chave? Assim, foi quando eu aprendi que é falta de educação a gente falar junto 2 pessoas ao mesmo tempo, né? E o que acontecia no primeiro dia de aula? Né? Eu tô falando o primeiro, mas naquele primeiro momento, assim. É como se eu estivesse dando aula, mas eu não estivesse me escutando. Eu estava escutando a leitura que eu imaginava que o outro estava tendo do que eu estava fazendo. Então, eu me perdia total, né? E a virada de chave foi quando eu aprendi a me escutar, porque daí eu me coloco no momento presente, né? E aí, aterrissada, eu não me perco, né? Então, é super interessante quando a gente olha assim, eu sempre fui muito tímida, né? Desde criança eu sempre fui a quietinha. Gente, eu era essa, Camila. De verdade? Eu era a quieta. Porque eu nunca fui quieta, eu sempre fui a que subia nas árvores. Só que eu tinha um negócio, assim, que as histórias que contam de mim criança é que eu era quieta,
mas que eu era também muito independente. Então eu, tipo, com 2 anos de idade, eu atravessava a minha casa toda no escuro à noite para ir beber água. Assim, voltava e deixava no berço. Tipo, super independente. Mas muito tímida também, né? E aí eu fui, assim, perdendo isso e melhorando isso ao longo do tempo, né? Então, o tímido, ele tem muito isso, assim. Ele tem tanto medo da reprovação que ele, no momento assim, que ele está no meio de pessoas e que ele corre o risco de ser aprovado ou não, ele se perde nessa tentativa de perceber se o ambiente é reprovador ou não, e isso causa toda uma organização ansiosa corporal, uma aceleração de pensamento, e daí ele passa a escutar muito mais toda essa organização fisiológica e mental do que o que ele está fazendo, que pode ser uma palestra, pode ser uma aula, pode ser, né, sei lá, qualquer atividade. Então, esse negócio... Aí eu aprendi, assim, que a gente não pode falar junto com outra pessoa, né? E aí também a gente não pode falar e, ao mesmo tempo, estar ligado ao que a gente imagina que o outro está dizendo internamente sobre o que a gente está falando, né? Nossa, que legal. E daí pronto, aí eu aterrisei e aí as aulas eu não perdi raciocínio, né? E aí foi. Eu acho que eu vejo muito a parte dessas partes de aula, dessa parte, vamos colocar, que você sempre teve, que é a parte clínica, né? Uhum. E eu vejo muito assim, alinhando o amor, né, pela profissão, porque eu falo que, tipo assim, ó, toda profissão não é fácil você continuar gostando mesmo nas horas ruins. Sim. Agora, a psicologia, quando você entende, né, igual quando a gente pega na psicologia, você se torna, pelo menos em todos que eu conheço, uma certa pessoa referência. Uhum. Então eu vejo que nessa parte de, vamos colocar assim, alinhar o amor ao negócio, como é que você consegue, tipo, vamos colocar assim, ó, entender, saber separar essa, porque eu escutei uma frase essa semana que fala assim, ó, eu consigo deixar o negócio embora, mas eu não consigo deixar de ser psicóloga mesmo depois que eu saio do negócio. Uhum. Entendeu? Sim. Eu escutei isso de uma psicóloga essa semana e isso é a verdade. Por exemplo, o enfermeiro que está no trânsito, que tem um acidente, involuntariamente ele desce do carro e vai tentar ajudar. Uhum. Que é a mesma coisa da psicologia. Você chega, tem aquela parte de leitura corporal, por exemplo, se você chega e conversa com alguém, ou 3 palavras você já percebe que ela não está bem. Sim. Entendeu? Sim. Como é que você consegue, vamos colocar assim, como é que é a sua visão em relação a lidar nesses 2 processos? A psicologia, eu entendo que ela é um estilo de vida mesmo, né? É um estilo de vida saudável. Então, a gente não deixa mesmo, Yuri, de ser psicólogo. Mas a gente também aprende a permitir reconhecer os limites do outro, assim, né? Então, se mistura mesmo, né? O negócio com as questões pessoais, mas eu vejo isso como muito positivo, assim, né? Eu fico muito, assim, com uma certa dosinha, porque eu acho que a psicologia é a única profissão que a gente não consegue literalmente ajudar as pessoas mais próximas de uma forma objetiva, né? Como, por exemplo, o dentista, ou o enfermeiro, ou o médico, né? Então, eu fico assim, meio que, poxa, eu vejo as coisas assim, na família, nos amigos, e aí o máximo que eu posso fazer é orientar, né? Mas a gente aprende também a considerar o limite do outro, e isso é autorrespeito também, porque se eu aprendo a entender o limite do outro, eu também aprendo e me acostumo a estabelecer limite interno, limite pessoal, né? Então, é isso. E uma curiosidade agora. Uhum. Você faz terapia? Faço terapia. Minha terapeuta é de Vitória, inclusive um beijo para ela, Andréia. Andréia é linda, terapeuta MDR. Eu faço terapia, minha filha faz terapia, Rodrigo faz terapia. Faz uma família terapia terapeutizada. Não, comigo não. Não dá, né? Não dá. Pensa. Não eu dá. reclamar da minha mãe pra minha mãe. Já pensou? Não dá, não. Falar, gente, mas minha mãe não tá me deixando em paz hoje. Mas você é minha Mas mãe. você é minha mãe. Continua não me deixando em paz. Brincadeira. Mas deve ser... É porque é uma pergunta que muita gente faz, né? Uhum. Será que o terapeuta, ele faz terapia? Faz. Será que o terapeuta, ele precisa de terapia? Eu imagino que sim, né? Porque lidar com as suas próprias emoções já é um desafio. E você vir com a carga de lidar com a emoção de outras pessoas, com a carga de outras pessoas,
deve ser... É pesado, assim. Precisa liberar, né? E a psicologia, ela é diversa, assim, né? Então, tem aquela pegada, assim, da terapia a longo prazo, né? Sim. Que não é muito o que eu trabalho. Então, eu trabalho com terapia breve, focal, né? E com ênfase em traumatização. Então, Camila, assim, a minha rotina é uma sessão atrás da outra, escutando coisas do tipo drásticas, né? Pesadas. Então, mas daí o autocuidado, né? Então, eu me habituei, eu entendi, e levou tempo para eu entender, que eu precisava de um contato diário, por exemplo, com a natureza, né? E isso... autoconhecimento. E da autorresponsabilização que você falava antes, porque daí eu tive que pensar numa série de coisas da minha logística mesmo, que facilitassem para eu ter isso, para eu atender a essa necessidade. Sim. Então, eu tive que mudar de casa, porque eu precisava de um jardim. E aí, né? Eu sou o meu pai e a minha mãe, né? Quando criança, eu dependia deles para me promover, né? Para prover as minhas necessidades. Agora, não. Então, a gente precisa entender o que a gente tem que fazer por nós e fazer, né? Então, assim, fazer terapia eterna é aquela coisa, não é a minha linha de raciocínio, não. Mas eu faço, né, porque até a minha terapia, a minha terapeuta, ela tem a mesma área de atuação, de traumatização. Então, eu entendi que também eu queria passar pela experiência, eu passar pelo que eu ofereço para o outro, né? E é muito legal. Para você conseguir entender. Sim. Queria também passar aqui e deixar para vocês, se inscreva no nosso canal, para a gente trazer muito mais um papo gostoso igual esse de hoje. A gente já está chegando ao final, mas eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer para você. Eu sinto falta disso, eu vi isso muito mais forte depois que eu conheci Camila, que eu comecei a seguir ela e ver o conteúdo dela, que tem muito essa parte. A gente necessita mesmo, eu acho que hoje a gente ainda está numa parte assim de alinhando a psicologia com o pessoal mesmo. A gente ainda está numa parte onde o emocional está cada vez mais fraco, mais frágil, principalmente pela pandemia. Então eu sinto muita falta dos psicólogos na rede social. Falando com toda certeza, eu sinto muita falta de uma palavra profissional, de uma palavra que você precisa escutar ali no início do dia, que vai fazer muita diferença no final do dia. Igual Camila, mas eu gosto muito do horário que ela posta, porque sempre antes de eu vir pra cá, eu sei que tem um vídeo lá, entendeu? Então, aí do de Camila, por exemplo, o Instagram até me manda para outros, mas de uma forma meio desorganizada, e tipo assim, Camila te colocou num centro onde ela te deu uma palavra que você precisava, só que aí você ainda procura outro, sabe? Porque parece que quando aperta ali uma parte sua que você quer escutar, você procura para saber mais. Então, você mesmo tem que procurar. Então, eu sinto falta de mais pessoas falar isso aqui que a gente falou aqui. Hoje eu já começo aqui até agradecer você por estar aqui. As portas estão abertas do CactoCast. Eu volto. Com certeza, vai voltar. Deixo o meu muito obrigado para você. Foi um prazer, gente. Thalícia do céu, que papo gostoso. Demais. Gente, vocês vão... ela vai voltar de novo, não é só uma vez, não. E seu Instagram, vão seguir Thalícia Castanha, né? @psi_Thalícia Castanha. @psi_Thalícia Castanha. Todo mundo segue ela lá. E para encerrar aqui, Thalícia, o que você gostaria de deixar, assim, uma mensagem que você queria deixar, assim, para todo mundo, para nós? De novo, te agradecer. Que papo maravilhoso. Gostoso, né? Fiquei muito à vontade. Ai, gente, que bom, muito a legal. gente fica feliz. Eu converso demais, você reparou, né? Muito legal, muito Pois bom. é. Então, Coché ri até, porque eu sempre falo que eu converso muito. Não é, Coché? Coxa tá Mas balançando a cabeça. o que eu quero saber é seu sobrenome. Não, moça, Agora... deixa isso. Eu tô curiosa desde o início. Brincadeira. É porque eu fico brincando com os meninos que todos eles têm um sobrenome forte. Thomas Mason é um ator de Hollywood. Isso aí. Thomas Ravelli Benevides. Vou falar o nome todo, viu, gente? Quem quiser procurar ele aí. Coché, olha você vê, olha esse nome, Coché. Não é, Coché? Eduardo Machado, mentira, o nome dele é elegante, Eduardo né? Machado, um negócio forte. Yuri Magalhães, Karen Avelino. Aí chega em Camila Ferreira. E Thalícia Castanha? Thalícia Castanha. Olha isso. Aí chega em Camila Ferreira. Meu Deus. Vou mudar meu sobrenome, brincadeira. Mas fala uma coisa aí. Agora eu sei que vai falar, vou falar mais nada. Uma mensagem que você queria deixar para as pessoas aqui. Ela vai voltar de novo mais vezes. Ai, gente, o que eu deixo, assim, que eu acho que é
é base para tudo. Habituem-se a se ouvir. Né? Eu acho que, às vezes, a gente busca muito as respostas fora e o negócio está dentro, né? Então, não tem terapeuta, não tem amigo, não tem ninguém que saiba mais da gente do que a gente mesmo. Só que a gente não se escuta. Não se escuta. Então, na verdade, a gente vai, assim, se a gente for pensar, a gente vai para a terapia para aprender a se ouvir. Então, a dica master que eu deixo é: se ouçam, né? Se olhem, se acolham, entendam e atendam às necessidades. Se permita-se. Isso. Ninguém vai fazer isso, né, por nós. Ninguém. É isso. Então é isso. E eu quero agradecer, gente. Delícia. Fica à vontade. Muito bom. Muito A gente bom. pode bater esse papo mais vezes, longe Já das quero, câmeras já também, quero. viu? Mas obrigada, viu, Thalissa? Que maravilhoso, que conhecimento adquirido aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que as pessoas vão pedir para você voltar, não só a gente, né? Mas é Já sempre queremos. bom. E a gente já quer, nem precisa falar não, vamos marcar uma data logo Já de vamos novo, voltar. por favor. E só agradecer mesmo. Só que agradecer, agradeço. muito sucesso, muita saúde, muita paz, que vocês sejam a gente já viu que você é uma profissional maravilhosa, mas que essa nossa parceria reforce isso ainda mais nas redes sociais, né? Porque a Cacto tem uma parceria aí com essa psicóloga maravilhosa, gente, eu tô apaixonada. Parceria de Thalissa. sucesso. Não conta pra ela não, viu? Mas é isso. É uma parceria de sucesso, tenho certeza que vai ser, Certeza. né? Porque a gente tá disposto e você é muito receptiva. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz com isso. E é isso. Obrigada, isso. viu? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Até mais, viu, Ficamos povo? por aqui. Tchau. Tchau. Um beijo.